o ponto de partida para atravessar a cidade ou o ponto de partida de diálogos e proposições para repensar a circulação no espaço. Este é um podcast que apoia a leitura da cidade e mobilidade. Esta é uma edição especial de aniversário de 470 anos da cidade de São Paulo, resultado dos trechos das aulas do curso de extensão Cidade de São Paulo, território indígena, negro e nordestino. Uma realização da Rede Mobilidade Periferias, um grupo de ensino, pesquisa e extensão do Instituto das Cidades, Campus Zona Leste, Universidade Federal de São Paulo, tem por objetivo articular em rede com o meio acadêmico, docência, órgãos públicos e sociedade civil organizada interessados na temática da mobilidade urbana, especialmente no contexto das periferias urbanas das cidades brasileiras. Ponto de partida deseja a todos uma boa viagem. O tema da primeira aula desse episódio foi São Mateus, Histórias e Memórias Periféricas, com a apresentação de Adriano Souza, historiador e mestre em História pela USP, integrante da Uniafro e CPDOC Guaianás. Adriano apresenta inicialmente o tema de sua dissertação, a fim de expor a história do cotidiano do bairro de São Mateus. Para começar o tema, essa é a dissertação que eu defendi na FEFELESH em 2021. Eu coloquei esse título um pouco longo, mas cada título tem a ver com um capítulo. Periferia de São Paulo, agentes históricos da urbanização de São Mateus. Qual é a ideia? É a gente pegar a história de um bairro, e não centralizar ela na figura de algumas pessoas que supostamente fundaram esse território. Então, quando a gente fala de agentes históricos, a gente tem o entendimento de que são muitos moradores que ajudam a construir aquele território. Se a gente pega alguns espaços mais tradicionais da cidade, tipo os bairros dos Jardins, por exemplo, a City Lapa, a City Butantã, são territórios que você tem uma predominância da construção comercial deles. Você tem empresas estrangeiras, loteadoras de terrenos, que têm uma concepção daquele território, o bairro ajardinado, ruas largas, aquele quintal grande, casas um pouco distantes umas das outras, então com uma ideia de uma paisagem importada da França, você vai ter uma predominância. Lógico que os moradores também vão ajudar a construir o território, mas você vai ter uma predominância da ideia comercial ali. Em outros territórios o planejamento urbano vai ter um peso maior, mas nas periferias, como territórios que são destinados para a classe trabalhadora migrante principalmente, que vem trabalhar na indústria nos anos 40, 50 e vai ter um boom maior nos anos 70, aqui nas periferias de São Paulo, esses territórios são legados a uma condição de abandono, justamente para desvalorizar o custo, o valor da terra, para poder essa mesma indústria que emprega pagar baixos salários para os trabalhadores. Então, como esses territórios, em sua maioria rural, eles vão ter loteamentos também, vão ter proprietários, mas esses proprietários vão lotear e deixar o mais precário possível, e a prefeitura também vai fazer vistas grossas para essa questão, para favorecer essa acumulação de capital na mão dos empresários e diminuir o custo da mão de obra. Então, esses trabalhadores eles vão ter que se organizar e se virar mesmo para lutar pela constituição dos seus bairros, das coisas mais básicas às mais complexas. E é um processo que, por mais que a gente tenha conquistado muitas infraestruturas, ele continua hoje em vários tipos de serviços e de estruturas também, e dentro de novas ocupações que surgem nas periferias. Então, essa ideia do agente histórico é central na pesquisa, do morador
construindo o território, né? E esse morador, eu utilizei uma metodologia que se chama história oral, que eu acho que tenho certeza que alguns de vocês já devem ter usado, já conhecem, enfim. Que é essa ideia de você elaborar entrevistas para escutar, mais escutar do que falar, né? Perguntar sobre a história de vida dos moradores, e aí você pode direcionar para algum interesse. E aí eu trouxe questões relativas às mudanças no espaço urbano, né? Aonde a pessoa tinha atividade política, se tinha, né? Aonde era, como que era a mobilidade, as áreas de lazer, a interação com a natureza, né? Também a questão de onde que as pessoas faziam suas compras, né? Como que adquiriam os bens duráveis ou mais cotidianos, enfim. Então toda essa investigação, né, feita nas entrevistas era com essa ideia de entender esse dia a dia, né? Por isso o cotidiano, né? As coisas miúdas que muitas vezes os trabalhos de história ignoram, né? Em detrimento de temas mais relacionados a grandes políticas econômicas, né? Ou a grandes ideologias políticas, grandes instituições, enfim. Então essa ideia do cotidiano está aí por conta disso. As lutas sociais, porque a gente vai abordar organizações comunitárias lá desde os anos 50 até a década passada, né? Então vai ter uma divisão do trabalho na pesquisa que a gente vai abordar o que foram associações e sociedades de amigos de bairro lá nos anos 50, né, nos anos 40, o que foram os movimentos populares entre o final dos anos 70 e os anos 90, né, que é o período da ditadura civil-militar, de uma forma não tão ostensiva, né? Eu não trago isso tanto nessa pesquisa, é algo que eu estou vendo no doutorado, com mais calma. A gente vai ter os movimentos culturais atuais, né? Que tem feito a reivindicação de pautas ligadas ao fomento, à cultura e a chegada de equipamentos culturais às periferias, bem como outras pautas, né? Como da universidade, né? A própria Unifesp é um exemplo disso, que é um lugar onde também o movimento cultural atua, né? Ou na Zona Sul, que está acontecendo também essa movimentação por Instituto Federal, Universidade Federal, enfim, né? Após a apresentação, o pesquisador reconstrói a história de ocupação e configuração do território leste de São Paulo, com enfoque em São Mateus. Como a gente vai ver essa história, eu trouxe aqui o Aluno Azevedo, né, um geógrafo que passou aqui pelo território leste nos anos 40, né, e produziu uma obra chamada Subúrbios Orientais de São Paulo. Ele chamava os territórios que estavam a leste dessa cidade edificada, que é uma cidade que ela, se a gente for ver na ponta do lápis, ela é lá no centrinho um pouco de resquício da cidade colonial, né, das áreas do pátio do colégio, né, principalmente das igrejas, né, São Francisco, igreja Nossa Senhora do Carmo, né, Largo de São Bento, né, Igreja da Sé, que não é essa atual, era uma outra igreja, né, mas que está ali marcada a presença dessa igreja historicamente. E aí a gente vai ter a estruturação de uma cidade que vai crescer a partir das ferrovias, das linhas de bonde, né? Vai ter uma expansão rodoviária significativa, mas ainda tímida até os anos 40, né? Uma industrialização que ela vai ser marcada pelo aporte de capital do café, né? Na questão principalmente alimentícia e têxtil, né? De tecidos e vestuário, e que vai formar bairros operários como Moca, Bom Retiro, Ipiranga, né, até o próprio Tatuapé, né, e Belém, enfim, Brás, né, no entorno dessa cidade, dessa camada de cidade colonial, né. E essa expansão ferroviária, o resultado dela, ela está aqui, né, nesse mapa. A gente vai ver a continuidade urbana para leste vindo até a Penha, e a interligação com outros territórios, né, que São Paulo não era, no período colonial, só essa
essa centralidade, essa vila de São Paulo, mas a gente tinha as freguesias, né, como a Nossa Senhora do Ó, a própria Penha, né, constituídas no entorno também de igrejas, de pontos de parada para comerciantes, os tropeiros, que iam de São Paulo para outros estados, né, para outras capitanias, no caso, enfim, para Minas, para o Rio, né. Então eram caminhos frequentados já antes das ferrovias, né. Santo Amaro, né, que era uma outra vila que se aglutinou São Paulo e está aqui, né, nessa ponta, no início dos anos 30, né, também era outro território. Então a gente tinha territorialidades esparsas, né, mas interligadas por esses caminhos que na origem eram caminhos indígenas, também eram espaços onde você tinha aldeamentos, né, Santo Amaro, São Miguel, enfim, tem essa história de antes você ter aldeias e depois ter os aldeamentos, que era essa organização e opressão aí dos jesuítas, né, no período colonial, e esses territórios, né, como Itaquera, São Miguel, né, eles vão se desenvolver após esse período com a dinâmica dos tropeiros, né, e principalmente com as estações ferroviárias, né. Então aqui é onde a gente está, aqui, pelo menos no mapa do Google, a Vila Carmozina, né, uma área que vai se constituir a partir do final do século XIX, com loteamento no entorno da estação de Itaquera, né? A gente vai ter o Lajeado, que também vai ter essa constituição a partir da estação de trem, né? Que vai se tornar a estação Guaianazes só nos anos 30, né? Então o território de Guaianazes ele tem origem no Lajeado e São Miguel, né? Aqui embaixo a gente vai ter o Oratório, que era uma fazenda, né, que estava entre Mauá, Santo André e São Mateus, né, se a gente for olhar para a configuração atual do território, seriam hoje esses espaços, né, um pouco ali de Sapopemba, Vila Prudente também, tanto que você tem uma memória do Oratório nesses territórios. A gente tem mais de uma rua do Oratório, né, entre São Paulo e Santo André, entre São Mateus e Vila Prudente, né? A gente tem o nome dos proprietários em alguns lugares, né? Nomes de ruas como Nestor de Barros, que foi um proprietário dessa fazenda, como nome de parada de ônibus e de rua na divisa entre Santo André, Mauá e São Paulo, né? A gente tem algumas memórias dessa fazenda, que tem alguns documentos que tratam da presença dela no território desde o século XVIII, e que vai ter um papel ali interessante na chegada de colônias japonesas, plantação de batata principalmente, mas que vai ter também uma produção de fibra de juta, né? Uma parte desse território vai se chamar Fazenda da Juta, porque produzia essa fibra que ia para a indústria têxtil dessa família, da família Barros, né? E aí isso fica na memória também com o nome do bairro Fazenda da Juta, que vai ser constituído a partir dos anos 60, primeiro como loteamento, e aí depois, principalmente a partir dos anos 80, vai se tornar um conjunto de vários mutirões, né, e de conjuntos habitacionais populares, né? Então a gente vai ter esse território como uma um espaço rural ainda antes do que seria em parte o território de São Mateus, mas que aí a gente viu que outras territorialidades elas vão se constituir aí sob esse espaço da Fazenda do Oratório, né? A gente vê aqui embaixo, né, Mauá, né, e o Morro Pelado. O que o Morro Pelado é? O Morro Pelado ele tem algumas outras nomenclaturas. Atualmente a gente não chama ele de Morro Pelado, né, mas de Morro Pico Votossunga ou Morro do Cruzeiro, né? A gente tem uma nomenclatura indígena e uma outra nomenclatura de origem católica, né, que é uma história ainda que está para ser investigada, né, porque essa questão do cruzeiro, mas fato é que tem uma atividade religiosa, não tão intensa hoje, mas houve, principalmente no período da Fazenda do Oratório, entre as pessoas que moravam ali, né, nas casas
rurais. E hoje esse Morro do Cruzeiro é uma referência na divisa entre Mauá, São Mateus e Santo André. Na última parte, será problematizado o planejamento das construções de São Mateus e sua lógica de loteamento periférico. O recorte da área que envolve a cidade de São Mateus, esse daqui é o primeiro momento que eu vejo no mapa global da cidade aparecer um traçado do loteamento de São Mateus, isso aqui no início dos anos 50. A gente tem a principal avenida, que é a Avenida Mateu Bey, né? Que tem esse traço da memória, como eu posso dizer, mais tradicional, né? Um cara descendente de italianos, que tinha alguns loteamentos pela cidade, que falta ainda ter mais informações sobre, mas ele estrutura, esse é o principal, e o nome da avenida principal e do próprio loteamento faz uma menção ao nome dele, né? O Mateu Bem, né? Você coloca o santo com o nome dele, né? Isso é muito comum nesses territórios, né? E aí você tem a homenagem ao proprietário, né? E ao fundador, né? E é isso a gente vai problematizando ao longo da pesquisa, né? Esse loteamento é constituído no início dos anos 50, tem aquela ideia, né, de uma cidade jardim, né? Você tem, aqui ele está retão, né? Mas é uma representação, né? Quando você vai pegar imagens aéreas fotográficas, né? E até as atuais que a gente tem no Maps, no GeoSampa e tal, a gente vai ver que as ruas são mais curvilíneas, que você tem estruturas de rotatórias, enfim. Então você tem uma ideia ali de constituir um loteamento nas periferias com outro traçado, tem uma ideia de mercado ali, né? Mas o que vai acontecer na prática é que quem vai morar ali são os trabalhadores da indústria metalúrgica do ABC, do polo petroquímico, Mauá-Capuava, que hoje tem Petrobras, Congás. De mercado, ela vai interagir com essa prática do loteamento periférico para a classe trabalhadora, com todos os problemas que ela vai ter, né? A próxima aula teve como tema Cidade Tiradentes, antes dos conjuntos habitacionais, ministrada por Márcio Reis, historiador e morador da cidade de Tiradentes. O historiador começa com os textos e referências que serão utilizados na palestra e depois fala sobre sua trajetória até a faculdade e o que o levou a estudar o bairro de Cidade Tiradentes. Estudei tudo para vocês, no ano que eu cheguei lá, onde nasci, e vou focar na dissertação do Márcio Rufino, que eu escrevi um texto, que eu vou deixar compartilhar com vocês. E o meu TCC, que foi sobre o bairro. E minhas considerações finais vai ser sobre os acervos públicos, acervos online, e que estão disponíveis na internet, que o meu trabalho foi em cima deles. 90% foi sobre os acervos públicos para me achar informações sobre o meu bairro. Então vamos lá. Nasci na Vila Matilde em 1976, ali meu pai e minha mãe. Aqui embaixo tem um hospital ali, maternidade da Vila Matilde. Fui morar na Tiradentes em 1992. Quando eu cheguei no bairro, ele já era um bairro gigante. Ele ainda não era o maior conjunto habitacional da América Latina. Ele se tornou o maior conjunto habitacional em 1992 e fui para a universidade em 2012, Unicastelo Itaquera, que hoje não tem o nome de Unicastelo, é a Universidade do Brasil. Essa foi minha professora Candelária, sabe tudo do centro de São Paulo. Essa foto foi uma aula de campo que eu trabalhei de office boy desde os 14 anos lá no centro da cidade. Eu,
na minha cabeça, eu sabia de tudo. E sim, eu sabia as ruas, o caminho, tudo. Mas quando eu tive essa aula, os detalhes, onde a gente passava, ó, que é isso, ó. A vendo isso foi uma aula maravilhosa. E daí que veio o interesse mesmo para mim fazer o meu TCC. E quando eu cheguei lá na cidade de Tiradentes em 1992, essas fotos aqui, eu andava de skate, surfava, tinha minha vida privilegiada, entre aspas, porque eu era filho único, meu pai e minha mãe eram funcionários públicos, meu pai já morreu, minha mãe está viva ainda. Então minha vida, o bairro casou com esse tal de bairro de dormitório. Eu só ia lá para dormir. Eu trabalhava de segunda a sexta, final de semana, já na sexta à noite, pegava minha prancha no skate e caía no mundo. Essa era a minha vida, para mim, isso ia ser até o resto da minha vida, né? Só que aí chegou um dia, pô, tem que fazer uma universidade, até contexto da universidade aqui, para vocês verem só como a TV influenciou, a minha não, a vida dos, eu acho que acredito dos que está acima dos 40, está perto dos 40, assistia muito Sessão da Tarde, e os filmes à noite. E sempre eu assistia naqueles filmes à noite assim, censura 14 anos, as festas da universidade, né? Eu falei, nossa, eu quero ir numa festa dessa, né? Aí pra ir numa festa dessa eu tinha que ir na universidade, né? Aí eu falei, eu vou lá pra universidade então. Aí chegou lá, primeiro mês, segundo mês, cadê as festas, né? Não tinha festa nenhuma. Eu falei, já que eu tô aqui, né? Vamos terminar isso aí. E assim começa a minha saga acadêmica, entre aspas. Tudo começa aqui, com essa página de nome Formação no Bairro Cidade Tiradentes, que levava o nome do meu TCC. Márcio conta sobre o problema de mobilidade na cidade Tiradentes e suas vivências, no que ele acreditava até então ser um bairro dormitório, até a descoberta da história do bairro. E quando eu descobri a história do bairro, por exemplo, quando eu cheguei lá, até hoje no bairro eles falam, aqui era tudo mar de barro, não tem como tirar isso da cabeça. E eles não estão mentindo, quando os primeiros moradores chegaram lá, em 84, foi o que eles acharam, não estavam mentindo, né? E eu abracei essa ideia também, para mim não importava. Lá para mim era um bairro dormitório. Eu só ia lá para dormir, então a história do bairro para mim não importava, né? Quando eu fui para a universidade, mudou minha cabeça inteira. Aquela pessoa de 92 que chegou lá é completamente diferente da pessoa de hoje que vocês estão vendo aqui. Mudou completamente a minha mente. Eu aprendi a gostar do bairro, não pela universidade, por incrível que pareça. Eu comecei a gostar do bairro quando eu comecei a trabalhar no bairro. Comecei a gostar do bairro. E quando eu cheguei, antes de eu chegar lá, eu não queria ir. Lá para não, não vou para lá não, que é muito longe e realmente era. Num sentido assim defigurado, porque era 30 quilômetros da cidade de Tiradentes até o centro. Pô, 30 quilômetros, você imagina, no máximo 1 hora, né? Mas não, era 3 horas, tinha vezes que eu ficava mais de 3 horas dentro do ônibus, tinha vezes que eu ficava mais tempo no ônibus do que no trabalho. Entendeu? Isso é impossível, eu acho que alguém gostar de um lugar assim. Impossível, a pessoa passar mais tempo dentro do ônibus do que no trabalho em casa, né? E eu não tinha filho, não tinha nada naquele tempo, né? Não era casado, né? Então praticamente era impossível, eu odiava, não, eu vou embora daqui. Muita gente também não tem esse pensamento, não, eu vou embora, porque o negócio não mudou quase nada, continua mais de 2 horas ainda, por incrível que pareça. Quando eu comprei uma moto, aí mudou minha vida totalmente. Aí eu comecei a ir para o trabalho de moto
já, gastava 2 horas de moto, era meia hora, 40 minutos. Aí eu comecei a trabalhar no bairro como entregador de pizza, aí eu comecei a gostar mesmo do bairro. Mudou completamente a minha mente, né? Pô, aqui não é um bairro dormitório, aqui tem história também, tem muitas pessoas, você começa a ter um senso de pertencimento ao lugar, você começa... você tem um só. Eu fiquei acho que mais de 10 anos sem passar do ponto de ônibus do próximo. Eu morava na Avenida dos Testes, eu descia naquele ponto, ia pro meu prédio e voltava. Fiquei mais de 10 anos sem conhecer o próximo ponto. Vocês verem só. Era bairro dormitório e ponto final, né? Chego na universidade, a primeira pesquisa que eu acho aqui sobre o bairro é um jornal dos acervos públicos que eu vou falar mais para vocês lá no final. Aí tá lá, Fazenda Santa Teodina, inaugurada em 1895. Eu falei, como é que é? 1895? Aquela musiquinha do Dia na Jante já veio na cabeça. Nossa, descobriu o Brasil, né? No bairro ninguém sabia disso. Agora eu tô rico, né? Descobri uma coisa que ninguém sabia no bairro. Fiz o TCC, o único 10 que eu tirei na vida de estudante da universidade foi o TCC. Nunca tirei um 10 na vida, no último minuto, no último segundo, nota 10. Foi o único 10 da carreira acadêmica inteira, na escola e na academia. Pô, e eu acho que esse 10 até incentivou, falou, pô, se melhorou, é bom, né? E aí isso foi em 2014, as redes sociais já estavam começando a ficar fita. Eu acho que já em 2014 já tinha banda larga, eu lembro que no bairro já tinha conexão de banda larga, né? Falei, pô, agora eu tenho que divulgar isso aqui. Eu quero que todo morador saiba que aqui não tinha só barro e mato, né? Tinha muita história, né? Fiz essa página em 2000. Acho que agora eu tô empurrado. Foi em 2013. Antes da entrega, né? Tudo que eu achava, eu colocando lá, a página foi crescendo aos poucos, anos e anos. E, virou uma repercussão fantástica. Muitos moradores, até hoje tem morador que não aceita. Não, aqui não tinha nada não. Quando eu cheguei aqui era barro e mato, isso aí que você está falando aí não existe não, até hoje. Inclusive eu até falei isso em uma palestra pela UFLESH. Uma moradora falou, eu cheguei aqui em 1940, isso que você está falando aí eu não vi. Eu falei, realmente senhora, eu estudei de 1895 a 1910. Depois com a morte do dono da fazenda, a fazenda fechou, os moradores em volta da fazenda foram embora e realmente ela não viu isso. Aí, então se eu não vi isso, então isso que você falou não existe. Falei pra senhora, a independência do Brasil em 1822 eu não vi também. Eu acho que ninguém viu aqui, mas eu acredito que teve, né, senhora? Beleza, não, o negócio vai piorar ainda. Aí em 2017 a Rede Globo me chama para dar uma entrevista para falar sobre isso aqui, né? No outro dia, agora eu acredito. Eu falei assim, essa cara de pau, eu bloqueei. Eu que tenho cara de Globo, mas que a universidade, beleza. É um dos fatos, né? Então esse TCC mudou completamente a minha vida, mudou mesmo. Dando sequência, é evidenciado o contexto das questões relacionadas à inauguração e implementação do bairro e os desafios para os moradores. Esse é o setor A, o primeiro setor a ser entregue no bairro, em 84, esse é 21 de abril de 84, né? E aqui as ruas estão de terra. Essa parte desses dois prédios é bem elevada,
um lugar bem alto. E olhando essa imóvel, vocês podem ver que as ruas estão tudo de terra ainda. E tem um caminhão aqui, né? Um caminhão aqui em cima da parte de estrada. Vocês conseguem imaginar se chover? Como que esse caminhão vai sair? O caminhão subiu, começa a chover. Descer, desce, mas sem freio, né? E por incrível que pareça, inauguraram assim, em 82, com o nome de Santa Etelvina. Eu tenho jornais da Folha do Ano 6, do Estado da Folha, que eles inauguraram em 82, não deu certo. Aí tentaram em 83, aí em 83 deram uma azar, choveu, entregaram as chaves para os moradores, entregaram, aqui é sua chave. E eu fico imaginando a agonia da pessoa com a chave na mão e não poder chegar na casa dela, porque era no barro mesmo, não conseguia chegar. E eu acredito que o quê? Ficou mal falado, né? Antes de ser inaugurado já estava mal falado, ó, não vai pra lá, não fizeram as ruas, não asfaltaram a rua, e como vocês podem olhar também, tentaram inaugurar sem energia elétrica e sem água. Ainda além do mal, pior, sem energia elétrica e sem água. Ninguém quis ficar. E o pior é que eu achei uma pessoa que ficou. E tem como ela provar que ela ficou antes de 83. Daqui a pouco eu mostro pra vocês. E eu acredito o quê? Que o nome ficou marcado. O que? Minha teoria, o que eu acho que o Mário Covas, para inaugurar em 84, já com as ruas asfaltadas, com energia elétrica, com água, mudou. Se ele colocar o Ave Santa Etelvina, pô, ninguém aí. Ninguém. Pô, vocês não fizeram nada, lá não tem nada, né? Eu acredito que um dos fatos dele colocar a cidade Tiradentes foi para agradar mesmo o povo. Falou, é outro lugar. Aquele lugar não, agora é outro lugar, não é lá não. Aqui é a cidade Tiradentes, então não é Santa Etelvina, né? E não teve jeito, eu acho que todos já leram lá, né? De 20 só 20 contratos venderam em 1984. 20 pessoas que assinaram o contrato no 21 de abril, só isso. A produção, arte e edição deste podcast é feita por mim, Ana Carolina, estudante de Geografia do Instituto das Cidades, campus Zona Leste da Unifesp, e bolsista de extensão do grupo Rede Mobilidade Periferias. Este foi o terceiro episódio da 4ª temporada, edição especial 470 anos da cidade de São Paulo. Não esqueça de curtir a página Rede Mobilidade Periferias nas redes sociais e se inscrever em nosso canal do YouTube para estar atento às atividades que o grupo desenvolve. Até o próximo episódio!